Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, mais uma vez, para estar ministrando uma palavra para os vossos corações. E na palavra de Deus nós encontramos a doutrina da justificação, algo esplêndido, algo maravilhoso, que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado, ele nos justifica diante de Deus, tá? O profeta Isaías, ele chega a dizer que não importa o tamanho do seu pecado, não importa o seu passado, ele diz que eles se tornarão mais brancos do que a neve, ainda que sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão mais brancos do que a neve. Isso é o poder glorioso de Deus, quando nos manifestou a sua graça através de Jesus Cristo, para nos trazer o perdão, para nos trazer a salvação, para nos trazer essa transformação gloriosa, operada pelo Espírito Santo nos nossos corações. Amém? No livro de Romanos, a palavra diz no capítulo 5, que nós somos justificados pela fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro versículo diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, observe bem que o que nos traz a paz não é condição financeira, não é nem mesmo a própria religião, mas o que nos traz a paz é Jesus Cristo. É Ele que nos proporciona a regeneração, a transformação, a mudança de vida, né? Independente do que você foi, do que você fez, quando nós aceitamos a Jesus verdadeiramente, nós somos agraciados com o milagre do novo nascimento, mistério de Deus. Mistério de Deus, coisas que a religião não faz, que a igreja não faz, que os líderes eclesiásticos não fazem, mas isso nós chamamos de a graça de Deus, e a Bíblia fala exatamente isso, que é a graça de Deus, o favor que nós não merecíamos, efeitos da morte de Jesus na cruz do Calvário, nos proporciona a paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que isso vai bem mais além do fator religião, tá? Versículo 2 diz: pelo qual também nós temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso, e ainda diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela nos produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, é algo maravilhoso, é algo extraordinário, né? Em alguns momentos da minha caminhada com Cristo, é assim que eu fico pensando: Deus, Tu és maravilhoso demais. Nós não merecíamos tanta graça, tantas bênçãos, tantos milagres. E o maior milagre, o milagre da salvação, o milagre do perdão dos nossos pecados. E essas coisas acontecem quando nós temos um encontro real com Deus. Só através da fé em Jesus Cristo nós temos ou passamos por essa experiência. A experiência do novo nascimento, a experiência da transformação. Eu quero falar um pouquinho a respeito de fé e graça. Duas coisas que precisam andar juntos, fé e graça, né? A minha fé vai me levar à presença de Deus. A minha fé vai
atrair a graça de Deus para a minha vida. Tá? Então vamos falar um pouquinho a respeito da fé. Porque há um conceito muito errado, superficial e rasteiro na maioria das pessoas em relação à fé. Tá? A fé não é você ter uma religião qualquer. A fé não é você acreditar simplesmente na existência de Deus. A fé não é você simplesmente lembrar que Deus existe, que Ele é bom e que é misericordioso. No Novo Testamento, né, a fé ela implica em alguns pilares fundamentais que eu quero falar para vocês nessa noite. Em primeiro lugar, né, a fé ela inclui arrependimento. Está entendendo bem? Se você for uma pessoa que ainda não passou pelo arrependimento a ponto de ter um encontro verdadeiro com Deus, a sua fé é inútil, a sua fé é em vão. A fé, ela precisa, ela necessita estar em parceria com o arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecados. A única coisa que nos leva a Deus, ou que nos traz a Deus perdoar todas as nossas mazelas, todas as nossas iniquidades, é uma fé genuína. Repito, é uma fé acompanhada com arrependimento. Eu já falei aqui que o homem, desde o Éden, que ele tem uma fascinação incrível pelo pecado. O homem, em todo tempo, ele viveu nos trilhos do pecado, em todo tempo ele desobedeceu a Deus, e hoje não é diferente. E daí as consequências são inevitáveis. Você acha que o que está acontecendo agora no planeta Terra é porque Deus é ruim, é porque Deus é ingrato para com a humanidade? Claro que não. Tudo isso é consequência, ou são consequências dos nossos pecados. Mas quando nós exercemos a nossa fé genuína em Cristo, uma fé sem misticismo, tá? Como diz o próprio Deus lá em Isaías 42, versículo 8, ele diz assim, olha, a minha glória eu não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Quando a nossa fé ela é direcionada exclusivamente a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, recheada com arrependimento dos nossos pecados. Essa fé nos transporta para o reino da luz, nos transporta para a presença de Deus, nos leva a desfrutar das bênçãos de Deus, nos faz participantes do reino da sua glória. Mas essa fé precisa estar associada com um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Amém? Arrependimento que sensibiliza o coração de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento genuíno é a pessoa se desviar completamente do pecado, é ter uma vida de comunhão com Deus, de comunhão com o Espírito Santo, de intimidade com Deus, de intimidade com a sua palavra. Essa fé que vai nos dar a vitória, essa fé que nos vai dar o direito de vida eterna, é essa fé que vai nos fazer verdadeiros filhos de Deus, com direitos a herdar das coisas celestiais, das mansões celestiais, como está escrito em Apocalipse capítulo 21. Além da fé precisar estar acompanhada com arrependimento, a fé ela precisa também, meus amados, estar recheada de obediência a Deus e a sua palavra. A minha fé não pode estar firmada nos meus conceitos humanistas. A minha fé, ela não deve estar firmada no meu ponto de vista, no meu intelectual, nem mesmo na minha religião. A minha fé precisa estar firmada no Senhor Jesus.
unicamente em Jesus Cristo, porque dele vem o nosso socorro, dele vem a nossa salvação. Entenda que a morte de Jesus na cruz não foi por acaso. Jesus morreu para nos trazer solução para os nossos problemas, trazer salvação para as nossas almas. O profeta Isaías, ele diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor, mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia, compaixão e piedade, ele nos deu o seu Filho Jesus para que descesse dos céus, para que viesse até a terra, para que sofresse tanto aqui na terra, a ponto de dar a sua vida de forma tão cruel. Mas essa foi, é e será a maior demonstração do amor de Deus por mim, por você e por todos nós. Precisamos levar isso muito a sério. A fé, ela precisa de arrependimento. Arrependimento implica em não voltar mais ao pecado. Não é você pecar hoje, voltar a pecar amanhã e se arrepender e tornar a pecar. Não, a fé implica um arrependimento genuíno, um repúdio ao pecado na sua íntegra, na sua totalidade. Jesus Cristo, lá na carta do apóstolo João, lá bem pertinho de Apocalipse, no capítulo 5, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz assim: se alguém está em Cristo, também deve andar como ele andou. Nós fomos chamados por Deus para ser imitadores de Cristo. Nós fomos chamados por Deus para viver uma fé genuína, que ela não se abala nos tempos de tribulação, nos tempos de angústia. O que é que Davi fala no Salmos 46? Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro bem presente nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação. Exerçamos essa fé genuína, a fé que sensibiliza, que toca no coração de Deus, a fé que atrai o Espírito de Deus para dentro de nós. Aleluia! A fé, ela precisa também incluir uma sincera dedicação pessoal e fidelidade a Jesus Cristo. Não é? O apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 3, no versículo 19, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Ele diz: tu tem fé, faz muito bem, mas os demônios também têm, o diabo também tem, chega a se estremecer. Então, há todo tipo de fé. A fé que eu quero falar é uma fé pura, genuína, sem misticismo, repito. Uma fé que toque no coração de Deus. Uma fé que atrai a Deus para dentro de nós. Uma fé que nos dá a plena convicção de vida eterna. Uma fé que nos traz a consciência sacerdotal de que somos filhos de Deus e que o diabo não tem nenhum domínio sobre nós. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz: agora o pecado não mais terá domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amparado por Deus, pautado nessa fé genuína, o inimigo não nos toca. Tá, irmãos? Então, nesse dia difícil que estamos vivendo, o que nós precisamos, quem sabe, desligar um pouquinho do celular, deixar um pouquinho de lado o WhatsApp, os noticiários que têm endiabrado a cabeça de tanta gente, trazido confusão, pânico, desespero, medo. Tem muitas pessoas já depressivas por conta dessas notícias horrorosas que são bombardeadas o dia todo na nossa mente, no nosso coração. Se você não tiver cuidado, você não faz mais nada na vida, é só zapeando o celular. Está entendendo? A nossa fé precisa fazer a diferença. Nós somos chamados para fazer a diferença, nós somos chamados para ser luz nesse mundo. Aleluia! Nós fomos chamados para sermos diferentes. O brilho da glória de Deus precisa ser visto nos nossos olhos, na nossa face, no nosso linguajar, no nosso proceder, no nosso olhar, na nossa consciência, no nosso coração, na nossa mente.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É essa fé genuína, pura e perfeita, que vai produzir essas qualidades nas nossas vidas, tá? Então, a fé ainda precisa além de tudo isso, né? A fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador é tanto um ato de um único momento como uma atitude contínua para a vida inteira. Está entendendo bem? Eu costumo dizer, eu estou completando agora 37 anos de evangelho, de graça, de comunhão com Deus, de vida de intimidade com Deus, tá? E eu costumo dizer que eu tenho uma luta diária para manter a minha vida nos caminhos do Senhor, para vencer o diabo, vencer as tentações, vencer os assédios, vencer as lutas. Eu preciso exercer essa fé que a palavra de Deus recomenda, tá? Pautado nessa fé gloriosa, pura, santa, aleluia. Aí nós vamos começar agora a desfrutar da graça de Deus, aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus conquistou tudo na cruz para nós. Quando ele morreu na cruz do Calvário, as suas últimas palavras foi entregando a Deus a sua vida e declarando: Olha, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas antes ele disse: Pai, está tudo consumado. Jesus consumiu o plano de redenção. Jesus concluiu o plano de salvação para mim e para nós. Jesus escancarou as portas, como diz a Epístola de Hebreus, uma porta muito grande e eficaz se abriu para nós, chamada Jesus Cristo. Aleluia. Tá, irmãos, entenda isso. A nossa fé precisa estar firmada em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E isso não simplesmente como um ato momentâneo, não, mas é algo que tem que ser perseverado. Essa fé precisa ter continuidade até a volta de Jesus ou até nós partirmos para a eternidade. Pautados nessa fé, não tem diabo que nos vença, não tem enfermidade que nos vença. Sabe? Mesmo compreendendo que um dia nós vamos partir para a eternidade, porque isso é uma das consequências do pecado. Quando o homem caiu lá no Éden, Deus estabeleceu, Deus sentenciou que por conta do pecado de Adão e Eva, todo mundo ia experimentar a morte. Olha, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Olha só, a morte nos três aspectos, tá? Nós vamos passar pela morte física. A morte física ela é inevitável, ela foi sentenciada por Deus para todos. Mas se nós vivermos pautados nessa fé ministrada aqui, nós vamos desfrutar toda a graça de Deus, todo o favor de Deus, todas as bênçãos de Deus, e nós não vamos passar pela morte eterna, nem pela morte espiritual. Amém? Vai passar as tribulações, vai passar as angústias, tá? E nós vamos manter firme a nossa fé, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas ao pastor jovem Timóteo, quando ele diz: Olha, combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido irmão, mantenha a sua fé firme, inabalável na pessoa de Jesus. Os dias maus passarão, as tribulações passarão, as lutas passarão, e a Bíblia deixa firmado categoricamente na segunda carta do apóstolo João, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, aleluia, vai desfrutar o melhor de Deus, vai desfrutar a vida eterna, vai vencer as tribulações. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. A graça soberana do nosso Deus venha ao nosso favor, encorajando os nossos corações para esses momentos difíceis. Aleluia. A palavra de Deus ela diz assim, que nós devemos olhar para Jesus,
autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, a gente vai marchando, vencendo todas as dificuldades. Deixe de supervalorizar as redes sociais. Pelo menos diminua isso. Não envenene a sua mente com tantas notícias falsas, tantos fake news, mentiras, deboches. Não dê crédito aos políticos brasileiros. Creia na Bíblia, creia naquilo que Deus estabeleceu para nós e nós vamos ser felizes, abençoados e vencedores e, consequentemente, nós vamos herdar a vida eterna nos céus com Jesus Cristo. Deus em Cristo nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Pai, mais uma vez nós te adoramos, te rendemos graças, meu Deus. Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus, por todos os benefícios que tu tem feito por nós. Eu quero te agradecer porque eu posso dizer como Davi, tu és o meu pastor e nada me faltará. Eu quero te agradecer, Pai, porque eu creio no que diz na tua palavra, no Salmo de número 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu quero te agradecer, meu Deus, pelos milhares de promessas gloriosas que nós encontramos na tua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero te agradecer, meu Senhor, pela morte de Jesus na cruz, pelo sacrifício vicário, pelo plano de redenção que tu elaboraste e que o teu Filho cumpriu na íntegra. Eu quero te agradecer pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te louvo pela tua palavra que tem entrado nos nossos corações, que tem sido luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu te louvo, meu Deus, por tudo isso, Senhor. Eu te louvo especialmente pela salvação da minha alma. Eu te louvo pela graça revelada na pessoa do teu Filho Jesus. E nesse momento eu quero estender as minhas mãos, meu Deus, para abençoar todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo, meu Deus, primeiramente a minha vida, a minha família. Na mesma densidade, eu abençoo a minha igreja, a minha cidade, a nossa Bahia, meu Deus, o nosso Brasil. Deus, toda a terra, todo o mundo agora. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, manifesta a tua misericórdia. Tende compaixão desses países, ó Deus, onde o vírus tem entrado com mais veemência, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, está nas tuas mãos o poder para deter todo o mal, Senhor. Ó Senhor, estende as tuas mãos agora, assim como tu fizeste no Egito, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, eu creio no poder que está nas mãos do teu Filho Jesus, e nós te pedimos isso. Glorifica o teu santo nome, nós queremos, Deus, em nome de Jesus, nesses 15 dias estar de volta à tua igreja, te louvando normalmente, Pai. Louvado seja o teu santo nome, que todas as tuas igrejas possam ser abençoadas nessa hora, todos os teus filhos possam ser abençoados nessa hora, todos os teus ministros, meu Deus, possam estar protegidos pelo teu Espírito Santo. Nós te louvamos, agradecidos por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Fica conosco agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja com você, seja com a sua igreja, seja com toda a igreja do Senhor aqui na terra, agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mandando aqui um alô rápido para a irmã Solange, para o nosso querido Luan, meu vice-moderador. Ajude também aí ao vivo. A irmã Cléo, Deus abençoe, irmã Cléo. Deus abençoe a Flávia Oliveira, todos vocês que estão aí online. Deus abençoe, que essa palavra venha falar nos corações de vocês, que o Espírito Santo a aplique no coração de vocês. Amém? Deus abençoe a Vilna Cis, louvado seja o nome de Jesus. Todos vocês aí que estão conectados, eu desejo que tenham uma noite de paz, de graça, de bênção, de vitória, de livramento, que o anjo do Senhor acampe ao redor do lar de vocês, como diz a Bíblia, né? O anjo do Senhor acampa ao nosso redor e mal nenhum chegará às nossas tendas.
Deus abençoe a todos no nome santo de Jesus Cristo. Amém? Um beijo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Aleluia.